7 de agosto, São Sixto II e companheiros. O Papa Sixto sucedeu o Papa Santo Estevão I em 257. Sobre ele temos informações bastante precisas porque morreu numa época em que ocorriam importantes mudanças no Império Romano, prelúdio de novas reviravoltas nas suas tradições e certezas. Ele também ganhou destaque como figura principal de uma das obras de arte mais célebres da história ocidental. São conhecidas 3 cartas escritas por São Dionísio de Alexandria a São Sisto. Nelas, Dionísio pede informações sobre a disputa iniciada sob Estevão e exorta Sisto a usar de clemência para com as igrejas africanas e algumas igrejas asiáticas, que sustentavam que o batismo conferido por hereges era inválido. Sisto seguiu seu conselho, estabeleceu relações com São Cipriano e com aquelas igrejas e com tato ignorou a prática asiática de batizar convertidos. Não é por acaso que o biógrafo de São Cipriano, Pôncio, define Sisto como um padre bom e pacífico. Em 257, durante o 4º ano de seu reinado, o imperador Valeriano, até então favorável aos cristãos, emitiu o primeiro decreto contra eles. Valeriano provavelmente foi aconselhado por seu ministro Macriano, que pretendia confiscar ricas propriedades cristãs para curar a situação econômica do império. Mas também é impossível que Valeriano realmente acreditasse que os deuses estavam zangados por causa dos cristãos e sua tolerância para com eles. Talvez ele também acreditasse que esse era o motivo das ameaças externas dos persas e outros inimigos perigosos e dos conflitos financeiros, sociais e ideológicos dentro do império. Ou talvez ele tivesse voltado à velha ideia de que os cristãos eram politicamente perigosos. De fato, o imperador e seus conselheiros sabiam perfeitamente que muitos homens influentes no governo eram cristãos, tanto que o Edito de Valeriano foi expressamente dirigido aos notórios romanos, senadores, cavaleiros e altos funcionários. Não lhes foi pedido que renunciassem à fé, mas simplesmente para demonstrar sua lealdade por sacrifício público aos deuses do império. Muito poucos leigos aceitaram o compromisso. A maioria deles, liderado pelo clero, foram inflexíveis. Por causa de sua resistência, a perseguição logo se transformou em uma tentativa de suprimir o cristianismo, eliminando seus líderes e centros de poder e influência. Os alvos principais eram os altos eclesiásticos que residiam em centros importantes como o norte da África e, claro, em Roma. Em 257 foram proibidas as celebrações litúrgicas e o uso de cemitérios. Bispos, presbíteros e diáconos tiveram que concordar em oferecer sacrifício aos deuses para não serem exilados, e Sisto foi secretamente eleito papa. Houve numerosos mártires entre o alto e baixo clero,
e seu número aumentou no ano seguinte, quando foi concedida autorização para executar o clero sem julgamento, e os leigos mais influentes foram submetidos à pena de morte. Na África, São Cipriano, que mais tarde morreria na mesma perseguição, anunciou a seus colegas bispos que Sisto, junto com 4 diáconos, haviam morrido em 6 de agosto. Durante a perseguição, os cristãos se reuniram em cavernas subterrâneas para celebrar secretamente a missa. Sisto foi capturado enquanto pregava no cemitério de Pretextactus e teria se recusado a fugir para evitar um massacre em massa. Não está claro se ele foi decapitado no local ou se foi primeiro levado ao tribunal para o julgamento e depois trazido de volta e executado. Ele foi enterrado ao longo da estrada no cemitério de São Calixto, na Via Ápia. Um século depois, o Papa Dámaso compôs uma inscrição para o seu túmulo. Junto com ele, 4 diáconos foram capturados e executados. Eles eram Genaro, Vicenzo, Magno e Stefano. 2 outros, chamados Felicissimo e Agapito, provavelmente foram martirizados no mesmo dia e enterrados no cemitério de Pretextactus. O 7º diácono da cidade, São Lourenço, foi morto 4 dias depois. A perseguição cessou em 259, com a morte de Valeriano nas prisões persas e com o edito de seu filho Galeno em favor dos cristãos. Sisto foi o Papa mártir mais venerado depois de São Pedro. Acreditava-se que suas relíquias foram guardadas junto com as de Santa Bárbara, na igreja dominicana, a ele dedicada em Piacenza, tradicionalmente dita como sua cidade natal. São Sisto II, Papa e seus companheiros mártires foram martirizados enquanto celebravam os sagrados mistérios e ensinando a seus irmãos os preceitos divinos. Por ordem do imperador Valeriano, foi imediatamente preso pelos soldados que haviam chegado e decapitado em 6 de agosto. Com ele padeceram o martírio 4 diáconos, depositados juntamente com o pontífice em Roma, no cemitério de São Calixto. No mesmo dia, os santos Agapito e Felicissimo, seus diáconos, também morreram no cemitério de Pretextactus, onde também foram sepultados. São Sisto II e seus companheiros mártires, rogai por nós.